Então, boa noite a todos, a todas, nessa nossa conexão, no momento de pensarmos em nós, num coletivo muito agradável, que é por uma busca de soluções naturais e saudáveis que nos tragam bem-estar e saúde. A nossa missão não é pequena, né? Tanto na nossa própria vida, na nossa própria existência, como com aquelas pessoas que esses óleos essenciais vão agregando no nosso entorno. Então, aqui, antes da fala da Tatiane, vamos respirar fundo e nos conectarmos com a nossa essência. E eu quero falar aqui um pouquinho hoje do nosso interior, para que a gente pense em trazer à superfície das nossas vidas aquelas coisas não resolvidas, as mágoas, os sentimentos de dor, e termos a certeza que os óleos essenciais, com certificado de pureza, testada e garantida, que realmente vem com todo o amor, com toda a força da natureza, de uma forma pura, esses óleos essenciais da doTERRA podem nos ajudar a que a gente se liberte dos nossos problemas emocionais. E essa libertação, ela ocorre em 5 fases, que são as fases de cicatrização, vamos chamar assim. A primeira fase é aquela que apoia a melhora no corpo físico. A segunda fase é aquela que apoia a cura do coração, ou seja, dos sentimentos. Depois disso, nós vamos atingindo apoio na liberação das crenças limitantes, aquelas crenças que muitas vezes, culturalmente ou por experiências não bem-sucedidas, vão nos limitando, né? E nós temos que nos libertar dessas crenças. A quarta fase é o aumento de conexão, aumento da nossa amplitude, da nossa consciência espiritual, para que a gente atinja a quinta fase desse processo todo de resolutividade e de pertencimento. É quando nós encontramos a inspiração para o cumprimento do nosso propósito de vida. E a gente não precisa ter um propósito de vida somente na área do trabalho, somente na área da família. Nós temos que ter um propósito de vida com o nosso ser. Então, dentro desse contexto, o que nós podemos esperar da fase, por exemplo, de apoio para o corpo físico? Uma das coisas importantes, gente, é que nós somos muito imediatistas, né? O ser humano, ele se desenvolve em cima de querer curas muito imediatas, sem que ele precise fazer, de fato, muito esforço para isso, ou ter o seu autoconhecimento interno. Então, para a gente ter uma fase de apoio para o corpo físico, os óleos essenciais, eles têm a sua potência em 40 ou 60 vezes maior do que as ervas medicinais que nós temos disponíveis, né? E eu coloquei aqui, segundo esse autor também citado, né? Os óleos essenciais são antibacterianos, antivirais, antiparasitários, e por aí nós temos várias outras qualidades. Então, eles nos ajudam como? Na nossa luta contra organismos hostis, eles nos ajudam purificando os nossos órgãos, as glândulas, os nossos sistemas corpóreos, equilibrando as funções do corpo e assim levantando e mantendo a nossa vibração em alta frequência. A partir desse cuidado com o corpo físico, claro que não é somente o apoio dos óleos essenciais, mas isso aí a Tatiane vai falar depois. A fase de cura do coração, o meu reino emocional. O meu reino emocional vai ter fornecimento de energia através dos óleos essenciais que vão penetrar nos nossos sentimentos, no nosso reino emocional, elevando o nosso bem-estar e com isso a vibração física.
Então, o nosso corpo que vive em alta vibração, quando ele baixa a energia, né, que são as nossas emoções reprimidas, muitas vezes nós nos tornamos insuportáveis. Nem a gente se entende. Então, o que nós precisamos prover? Criar um ambiente de equilíbrio, de paz, que gradualmente vão nos libertar do sofrimento de questões emocionais e fortalecer assim o nosso físico. Eu aposto que nesse momento que nós estamos em 2020, totalmente diferenciado em termos de saúde com a pandemia, quantos de nós não enfrentaram aí, às vezes, um simples resfriado, isso já baixou o seu emocional, a sua preocupação aumentou. Quantos de nós, de repente, já não tivemos contato com o vírus que está aí atormentando as nossas vidas e nos fazendo repensar a nossa saúde? Mas eu também tenho certeza que aquelas pessoas que já estão dentro do universo disponível dos óleos essenciais, elas conseguem estar numa alta vibração e manter o seu organismo se protegendo contra todos esses agressores ambientais. Então, o que nós precisamos? Liberar para receber. Você, Márcia, você precisa liberar o velho, você precisa criar espaço para o novo. É assim que eu tenho que falar para mim. Então, faça esse exercício amanhã, olhe no espelho, fale o seu nome e diga: eu preciso liberar o velho, eu quero criar espaços para o novo. Essa condição é necessária, dar esse passo, esse olhar para o seu interior, desejar realmente a limpeza, experimentar a limpeza, se realmente você quer desejar a cura para aquilo que está lhe atormentando, lhe incomodando. E como é que eu vou começar isso? Como eu falei, olhe para você, não só para o seu exterior, não só para a sua parte estética, não importa. Você tem que olhar para o seu interior e cuidar de você. De que forma? Meditando. Ah, mas eu não sei meditar. Sabe? Respire fundo, fique quieto um pouquinho, faça uma prece. Faça yoga se puder, faça exercício se puder. Mas como uma terapeuta já disse uma vez, a partir do momento que você faz uma respiração profunda, você já está praticando yoga. Então, as coisas são simples, nós é que complicamos. Escreva um diário para você mesma, ou escreva em folhas avulsas que depois você possa ler e destruir se isso te fizer bem. Você não precisa deixar para ninguém ler o seu diário, nem as suas palavras. Escreva para você, leia, faça esse seu autoprocesso de cura. Assim você vai cicatrizar suas feridas e a marca da cicatriz, ela será o seu registro do seu próprio caminho de cura. Então, esses óleos essenciais, eles ajudam as pessoas para um olhar interno e honesto. É que a gente se estimula para um ambiente de cura. Os óleos essenciais não vão fazer o trabalho por nós. Eles são somente um suporte vindo da natureza. Eu coloquei aqui como exemplo que a autora que eu utilizei nessas primeiras lâminas, que é a Marisete Neves, ela dá o exemplo de uma erva daninha. Como que eu vou tirar uma erva daninha? Muitas vezes a gente precisa de algum elemento, como uma faca, um elemento pontiagudo, para que a gente consiga tirar a raiz que está profunda. Porque senão vai voltar. A erva daninha renasce. Então, se eu quero resolver alguma coisa dentro de mim, no mínimo, é usar uma água para molhar a terra. É usar alguma coisa que me ajude a tirar aquela raiz que está prejudicando o meu desenvolvimento, ou seja, a minha cura, para que realmente eu possa me abrir para o novo.
Então aqui, como eu já citei antes, eu só vou falar rapidamente deste óleo que neste mês é possível a gente ganhar. Esse óleo aterrador que vem dessa raiz colhida de uma forma tão amorosa. É um óleo calmante. O vetiver, ele faz a gente colocar os pés no chão, manter o foco. Ele transforma toda e qualquer atmosfera estressante, trazendo equilíbrio e tranquilidade. Então, esses óleos essenciais que são com esses benefícios de estabilidade, eles são balanceadores, eles são calmantes. O vetiver, ele tem um aroma de terra, ele é terroso, como as raízes, né? Sabe aquele cheirinho de chuva? Essa é a minha experiência com o vetiver, cheirinho de chuva, que levanta aquele cheiro de terra. E essas raízes crescem profundamente na terra. Então, o efeito deste óleo é realmente de colocar as nossas emoções em ordem, com os pés no chão, mas de forma tranquila. E muitas pesquisas com o vetiver já sinalizam ele como um grande apoiador do sistema imunológico saudável. Opa, isso é importante? Muito, porque quando a gente mantém o nosso sistema imunológico saudável, a gente está vibrando em alta frequência. Né? Sabe quando a gente fala assim, baixou a minha imunidade. Por que baixou a tua imunidade? Muitas vezes começa pelo emocional. A nossa frequência baixa e a gente precisa do apoio, por exemplo, dos óleos essenciais para resolver tudo mais rápido e saudavelmente. E esse Ravensara? Ravensara é para reviver, é para limpar, é para relaxar. Tem as suas propriedades antivirais, antibacterianas, imunoestimulante, é um expectorante também, é também um relaxante muscular. Ele é um grande suporte aí da parte respiratória para essas mudanças de temperatura, de clima. Então, todos os desconfortos sazonais, ele vai cuidar muito bem do fluxo da nossa oxigenação pulmonar. Então, é um potencial também equilibrador e resolutivo, com fadigas físicas, fadigas emocionais. E ele é um óleo cicatrizante. Ele cicatriza, como ele é equilibrador e resolutivo em fadigas, ele vai cicatrizar aquilo que a gente precisa no emocional que eu falei antes, mas vai também melhorar nossa pele, amenizando acnes, e é um dos grandes apoiadores aí para combater o aparecimento de herpes, que muitas vezes vem por quê? Porque a gente baixa a nossa imunidade e os agressores vêm e acham um lugarzinho no nosso corpo. Então, o Ravensara, ele é um óleo da expansão. Olha que lindo, gente. Tudo que eu falei antes, e quando eu pensei no conteúdo inicial, eu não havia ainda lido sobre o Ravensara, porque esse óleo não tem disponível no Brasil, só ele em 5 ml. Mas ele está presente aonde? No Brief, o nosso blend fantástico aí que cuida do suporte respiratório. Ali nós temos o Ravensara. Então, ele tem um aroma canforado, ele expande a mente, ele amplia as possibilidades para além do impossível. E o que falar dessa majestade que é o DDR Prime, utilizado pelo casal aqui, Márcia e Sandro, aqui em casa, todo dia tem uma gota de DDR Prime nas nossas cápsulas. Ele é um mix exclusivo de óleos essenciais, marca aí da doTERRA. Ele ajuda a criar um processo um senso de proteção contra o estresse, evocando aí sensação de tranquilidade, porque ele tem cravo, ele tem tomilho, litseia, laranja selvagem, que são os componentes de destaque, tá? Mas ele tem lá no fundo também o frankincense, o capim-limão, a segurelha de verão e o niauli. Ele tem um aroma herbáceo, cítrico, meio doce, mas eu digo para vocês que a experiência, ele é um pouco picante, certo? Então, se for tomá-lo, pessoas que têm maior sensibilidade, melhor que seja ingerido em cápsulas.
Então, esse óleo ele tem uma missão muito grande, porque DDR Prime significa para nós, consultores de bem-estar, regeneração do DNA danificado. Por quê? À medida que nós envelhecemos, a nossa função celular ela vai se degradando progressivamente. E esse processo, muitas vezes, é acelerado por quê? Má nutrição, falta de exercício, estresse da vida, né, preocupações, exposição a toxinas, a consumo exagerados de alimentos multiprocessados, de automedicações, né, e outros hábitos de vida que podem estar prejudicando a nossa função celular, e com isso o processo normal de crescimento e regeneração ele fica alterado, impactando assim negativamente nos processos normais e saudáveis. Então o DDR Prime é essa mistura pura, certificada, nós temos aí o certificado de pureza para apoiar a nossa saúde e a função de renovação das células. Então, DDR Prime é vida com muito amor.